é para Michele Bolsonaro. Diga para ela que eu, Senhor, mandei dizer que haverá decisões que ela vai ter que tomar e ela terá que ser muito rápida nesta decisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora clínica, com elevação da pressão arterial e alteração nos exames laboratoriais, segundo o boletim médico. Sua situação se agravou logo após a recente intimação, e ele permanece internado na UTI. Em uma live recente, o apóstolo Reginaldo Rolim revelou que Deus lhe mostrou que a esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, terá que tomar uma decisão muito importante nos próximos dias. Sabemos que a oração tem poder. Por isso, tire um minuto do seu dia e ore pela vida de Jair Bolsonaro. Que Deus entre com cura, restauração e direção para a sua família. Veja agora todos os detalhes. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e ative as notificações. Que Deus te abençoe. Eu venho porque recebi a trombeta e eu quero falar para a nação verde e amarela. Eu sei que o Espírito de Deus fala através da minha vida, eu sei que tu vai ficar entendido para todas as pessoas. E o Senhor me mandou vir aqui para trocar a trombeta. Eu estava inquieto, muito inquieto, mas muito inquieto mesmo. Essas 24 horas foi para mim muito difícil, porque eu estava esperando como uma mulher que está para dar luz ter a criança. O apóstolo Paulo, ele diz em suas cartas, em uma das suas cartas, e diz: por amor de vós, o amor da igreja, eu sofro dores de parto todos os dias. Apóstolo Paulo. E eu estava esperando essa trombeta chegar em minhas mãos, mas estava meio apreensivo pela responsabilidade de quando essa trombeta chegasse em minhas mãos, eu ia tocar essa trombeta. Eu sabia que eu ia dar um recado meio que duro, mas como atalaia, eu teria que dar o recado. E aqui vai, gente. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Aqui vai. O recado nessa noite é para Michele Bolsonaro. Primeira dama, para mim, ela ainda é a primeira dama. É para Michele Bolsonaro o recado dessa noite. O recado dessa noite é para Michele Bolsonaro. Com toda educação e gentileza, e todos os cuidados de usar a palavra da educação que meus pais me deram, e principalmente a que o Espírito Santo de Deus me conduz. Iniciei essa live lendo Ezequiel 33, sobre o ofício de um atalaia. Eu não imaginava que iria ler, mas quando a trombeta chega em minhas mãos, o Senhor diz no meu ouvido: Reginaldo Rolim. Ezequiel 33, o ofício de um verdadeiro atalaia. Diz, sem engolir uma só palavra, porque senão eu vou requerer de ti. E você diz, Reginaldo Rolim, em diversas lives há mais de 2 anos, e você cita Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos profetas. E a mensagem que tenho nesta noite, Reginaldo Rolim, é para Michele Bolsonaro. Diga para ela que eu, Senhor, mandei dizer que haverá decisões que ela vai ter que tomar e ela terá que ser muito rápida nesta decisão. Ela terá que ser muito rápida nesta decisão.
Diga para ela que pare mais um pouco de ouvir as pessoas e ouça o meu espírito. E diga para ela o que você viu em visão. Eu vi um boletim médico. E este boletim médico que eu vi não é o boletim médico que os seguidores de Jair Messias Bolsonaro viram através da equipe de médicos que tratam do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Não é a nota que se divulga a equipe médica de como está a saúde do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Mas esse boletim médico que você vai ler agora é o que eu, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estou lhe mostrando. E este recado e essa live vai direto para minha filha, Michele Bolsonaro. Eu vi nesse boletim médico, mais uma vez, olhando para o boletim médico, na parte espiritual, falando, na parte espiritual, um boletim médico, na parte espiritual, chegava em minhas mãos. No que chegava, eu não estava perto do quarto do leito. Eu estava um pouco distante, mas o espírito estava lá. E Deus dizia: o que tu vê aqui, nesse boletim médico, mostro eu por dentro do ungido de Deus, do meu servo. E ali eu vi. Eu vou dar uma palavra logo em cima, porque eu vi o baço do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vi o baço. E neste boletim médico estava escrito o baço do presidente Jair Messias Bolsonaro. No seu aparelho digestivo, mas um nome que soava bem forte, baço. Toca a trombeta, Reginaldo Rolim. E diz para Michele Bolsonaro que ela poderá tomar uma decisão. E nesta decisão que a mesma tem que tomar, tem que ser muito rápido. Porque eu estou te mostrando o baço de Jair Messias Bolsonaro. Nesse decorrer, senhora Michele Bolsonaro, eu também vi, primeira-dama, como se fossem ambulâncias. Nesse exato momento, eu vi orações, preces e muita reza. Oração, preces e muita reza. Muitas orações. Muitas preces, muitas rezas. Muitas. Muitas mesmo. E o Senhor, quando eu parava para olhar para aquilo, havia uma movimentação sobrenatural. Podendo que acontecer, se a decisão for tomada com brevidade, rápido, uma possível mudança de hospital, se tiver tempo para esta mudança, o que eu estou relatando para a senhora é o que eu vi. E não temo do que eu vi, pois são espirituais. Coríntios 2:10 diz: mas o Senhor vos revelou pelo seu Espírito, e o Espírito penetra, prescuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Eu não venho falar como um sacerdote. Eu não venho falar como um pastor. Eu venho falar como um atalaia.
de Deus, com toda simplicidade. Baço. 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 O baço do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não somente o aparelho digestivo, o baço. Baço. E o intestino delgado. Baço e intestino delgado. O intestino delgado do presidente. O intestino delgado. O intestino delgado. O intestino delgado do presidente Bolsonaro. 1h da manhã do dia 26/4/2025, 8 minutos antes de 1h, iniciou essa live. Nós estamos com 21 minutos e 34 segundos dessa live. 21 minutos e 34 segundos dessa live. Agora, precisamente para que não haja plágio, é 1h13. Nada contra o número 13. Deixa eu pular para o 14. Nesse exato momento, a tela do computador está 1h13. Nada contra o número 13, mas vamos botar 1h14. Do dia 26/4/2025. 26/4/2025. Olhem para mim, senhora Michele Bolsonaro. Eu apenas estou tocando a trombeta sem medo algum. Intestino delgado. A senhora está ouvindo, Michele Bolsonaro? O que Deus está dizendo à senhora através do Espírito de uma atalaia. Eu conheço o Deus que eu carrego. Eu jamais gostaria ou jamais ficaria mal com Deus por causa de 10 presidentes mais potentes do mundo. Eu diria o que Deus manda. O intestino delgado do presidente. O intestino delgado do presidente. O intestino delgado. E a senhora vai tomar nas últimas horas, 48 horas no máximo, a senhora poderá tomar uma decisão e terá que tomar uma decisão. E esta decisão tem que ser muito rápida. Essa decisão tem que ser muito rápida. Senhora Michele Bolsonaro, muito rápida. A senhora poderá, nas últimas 48 horas, ter que tomar uma decisão. Não pergunta A, não pergunta B, não pergunta C. O Espírito de Deus que conduz a senhora está dizendo para a senhora: a decisão tem que ser tomada rápida. E se necessário for mudar de hospital, não pense 2 vezes. Se necessário for dar o braço a torcer, em alguma coisa, não pense 2 vezes. Deus, especificamente, irá falar com a senhora Michele Bolsonaro. Há uma decisão nas últimas 48 horas. Eu não vou nem dizer 72 horas. Não irei me atrever em dizer 72. Nessas 48 horas, porque o tempo está correndo e o intestino delgado do ungido de Deus está precisando de socorro. Está precisando de socorro. O intestino delgado dele está precisando de socorro. O intestino delgado dele está precisando de socorro.
E eu vim aqui, como um atalaia, Ezequiel 33, tocar a trombeta. E quero me referir à senhora, primeira-dama, Michele Bolsonaro. Sempre será o presidente Bolsonaro, sempre a senhora será a primeira-dama. De quem lhe honra, de respeita e ora o Brasil todo. Eu venho aqui referir-me à senhora dizendo detalhes que só o espiritual sabe através do Espírito Santo de Deus. Coríntios 2:10. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra, prescuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Eu vejo o nome na tela de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Isso, escute bem o que eu vou dizer. O intestino delgado do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro, seu pai, o Espírito Santo de Deus, está mostrando, e eu venho aqui tocar trombeta, se eu for ouvido, bem, se eu não for ouvido, eu apenas disse para a nação brasileira que ainda existe atalaia sobre a terra. Existe homem, assim como eu falo de mim, não posso falar de terceiros, que sei o Deus que eu carrego. O intestino delgado deste homem. Olhe para o intestino delgado dele agora. É ordem de Deus. Deus não está pedindo. Deus está dando ordem. Mas Deus não está pedindo, Deus está dando ordem. Olhe para o intestino delgado dele agora. Olhe para o intestino delgado dele agora. 1h19. 1h19 da madrugada do dia 26/4/2025. 26/4/2025. 26/4/2025. 26/4/2025. 1h19 da madrugada. O que eu recebi, quando eu recebi a trombeta, eu recebi um boletim médico que não era do hospital, que não era da terra, mas que era do céu. A volta do hospital está todo iluminado, não é de velas. Poderia ser de velas, de lamparinas, de preces, de servos de Deus, mas é de anjos, anjos celestiais, nesse exato momento. Até às 10, 11 horas da manhã do dia 26/4/2025. Mas lembre, para que não haja plágio, 1h19 do dia 26/4/2025. Lembre-se que a live começou 8 minutos para 1h da madrugada do dia 26/4/2025. Para que não haja plágio. Senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama, fala o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nessas próximas 48 horas a senhora que tiver que tomar decisões, seja rápida nas decisões que a senhora irá tomar. Deus está falando com a senhora. A senhora pode contar com as orações, com as súplicas. A senhora pode contar com as preces de uma nação brasileira.
dessas pessoas que amam o seu esposo e amam a senhora também. É preciso a senhora ouvir o que diz o Espírito de Deus. O intestino delgado do presidente precisa de imediatamente ser olhado mais cautelosamente, mais cautelosamente. Olhem mais cautelosamente.